Sombras que contam histórias. Desafio de fada. O meu nome é Maria da Graça Torfo Loureiro. Podem me chamar de Vovó Tia Graça e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Esta história se chama O Rei que Perdeu a Sua Sombra. E é de Léa Langoni e Luiz Ivais. E eu vou dedicar essa contação de história ao meu netinho, o Rodrigo. Num reino muito distante, vivia um rei muito vaidoso. Trocava de roupa mais de 100 vezes por dia e se divertia espiando a sua sombra projetada na parede. Numa bela manhã, o rei percebeu que a sua sombra desapareceu. Procurou em vão por tudo, chamou a todos e determinou que procurassem a sua sombra, porque o homem sem sombra mais parece assombração. E todos foram procurar, mas não encontravam a sombra. Um sábio, então, teve uma ideia. Chamaram um detetive, que procurou por todo o palácio pela sombra do rei, até que encontrou uma sombra. Essa sombra projetada na parede fez ele ir até o aposento para descobrir que sombra era aquela. Eram as crianças divertindo a princesa. Um teatro de sombras feito com recortes de papelão. O detetive, então, teve uma ideia. Sugeriu ao rei que se realizasse um baile. E naquela mesma noite o rei realizou o baile. Muitas velas castiçais, muitos convidados, mas o ladrão não se encontrava, porque ninguém tinha duas sombras. O rei, já bastante preocupado, tomou a decisão, ofereceu a quem encontrasse a sua sombra o seu trono. E todos saíram a procurar pela sombra do rei pelo reino inteiro. Um aviador atravessava as nuvens, pensando que elas poderiam ajudá-lo a encontrar a sombra do rei. Mas elas só queriam se divertir fazendo feitios. Até o feitio da sombra do rei elas faziam. O mergulhador real foi até o fundo do oceano. Lá no meio das conchas e dos corais, pensou que poderia encontrar. Foi quando uma baleia, que tudo sabe e nunca mente, disse a ele que as sombras nas águas derretem. E continuavam a procurar pelo reino. Foram procurar, então, em todas as queimadas, nas caldeiras dos fogões, nas fogueiras. E um fogo com a voz sinistra disse que nele as sombras se escondem, mas que ele nunca dava pista. O rei então não teve dúvida, chamou as costureiras do reino e disse que fizessem uma sombra para ele de pano e a ele atassem. Foi quando chegou um menino, o filho da cozinheira, dizendo que tinha percebido seu engano. Ele tinha encontrado a sombra que atou ao galo Jiló, porque achou parecido com a sombra do galo Jiló. A sombra do rei se encontrava no galinheiro real. O rei, muito feliz, imediatamente quis dar a recompensa ao menino, que muito modesto não aceitou. O rei então pensou que tinha uma sorte danada. Encontrou a sua sombra e não precisou entregar o seu trono. E ele percebeu que tinha muita outra coisa a fazer no reino do que ficar só fazendo desfile. E daquele dia em diante, naquele reino, toda criança é rei. Sim, sim, salabim. Pode pirlim-pim-pim. Perfume de jasmim, nossa história chegou ao fim.